E aí, no vídeo passado a gente criou a nossa própria versão do Express, que é um framework web para o Node.js. A nossa versão ficou até que bem robusta para apenas 50 linhas de código e o jeito de usar ficou bem parecido com o Express original, mas no final do vídeo eu deixei alguns desafios, entre eles um para você aceitar variáveis no caminho das URLs registradas para ele rotear. Nesse vídeo a gente vai resolver esse desafio das rotas dinâmicas usando expressões regulares, que são um recurso simples, mas poderoso para você fazer busca dentro de strings, validação de dados, transformação de valores e muito mais. Nossa API já aceita um get na rota /API/data e retorna um array simples. Agora ela vai aceitar também um get na rota /API/data/index para retornar o elemento do array no índice indicado. Você vai poder passar /API/data/0, /1, o que você quiser, desde que seja um número, e ver o elemento em questão. Vamos lá! Bem-vindo ao Phil Code, eu sou o Phil e eu tô aqui para te ajudar a ser 1% melhor a cada dia. Vamos lá, resgatei o código do vídeo anterior e já vou fazer nodemon index.js para manter a solução rodando. Recapitulando, a gente tem um get no API/data que retorna pra gente esse JSON data contendo os números 1, 2, 3. Tem um post no mesmo endpoint onde a gente pode adicionar um número naquele array, enviando. Ele retorna para a gente os dados com o array modificado. O que a gente quer fazer agora é adicionar um novo endpoint que vai responder em /data/ algum número que vai indicar a posição do array. Por exemplo, se eu colocar aqui 0, ele tem que retornar para mim o número 1, porque como a gente pode ver, é o número na posição 0 do array. Então, bora para o código. Já vamos colocar aqui o que a gente quer que funcione. Copiando o get de cima, vai ser API/data/index. E eu coloquei ele entre chaves desse jeito para indicar que é um parâmetro dinâmico que vai ter o nome de index. A gente quer encontrar esse parâmetro aqui em rec.params.index, porque é o nome do parâmetro. Só que ele vai vir como string, então a gente precisa converter ele para um número e vamos jogar ele numa variável que vai chamar index mesmo. O que a gente faz com esse index? Vamos retornar data, puxando data mesmo na posição index, beleza? Do ponto de vista de utilização, é só isso. O grosso agora está na implementação. Não vamos mais precisar mexer nesse arquivo. Aqui no MyExpress, como essa parte de rotas vai evoluir e vai ficar mais complicada, eu vou tirar ela daqui para a gente não misturar as responsabilidades. Então eu vou duplicar o arquivo MyExpress, mas eu vou chamar ele de router e vou apagar dele tudo que não for rotas. Remove isso aqui, vou deixar esse app.get de referência, apagar o app.post. Aqui dentro do app.listing, vou deixar só a parte de rotas, que é essa aqui, ó. Então, recortei ela, selecionei esse resto para excluir, colo de novo o que eu copiei, isso aqui também é lixo, e pronto, ficamos só com o que interessa. Esse app.get eu vou transformar numa função, que vai chamar function add route, tira isso daqui. O método vai passar a ser um parâmetro, jogamos para cá, e tira esse get daqui. Essa parte também vai virar uma função. Vou recortar, criar function handle request, que vai receber rec e res, e vai ter como corpo da função isso aqui mesmo. A diferença é que, se ele conseguir achar e processar a rota, ele vai retornar verdadeiro, do contrário, ele vai retornar falso. Aqui embaixo no export, vamos exportar essas duas funções, que é o add route e o handle request. Pronto, com o nosso roteador criado, a gente vai importar essas duas funções aqui no MyExpress, chamando const essas duas funções igual a require de .router. Essa linha a gente levou embora. O .get e o .post agora vão usar a nossa nova função add route. Ao invés de passar esses caras direto como um objeto, ele passa como parâmetro e daí a gente tira esse método de 2 pontos para ele passar direto o get ou o post. Agora a gente vai usar a função handle request aqui embaixo. Não é mais responsabilidade do MyExpress encontrar a rota nem processar a rota. Ele vai chamar aquela função passando o rec e o res, e se esse cara retornar falso pra gente, então a gente retorna o 404. Vamos ver se está funcionando. Get API data retorna, agora o post, send, tá aí. Nada quebrou. Podemos agora até fechar o myexpress.js porque o nosso foco vai ficar todo aqui agora. Ao adicionar uma rota, pode vir uma rota simples como essa API/data, que a gente não tem que processar, não tem que fazer nada, mas pode vir agora uma rota como essa, API/data/index, como um parâmetro entre chaves, e pode até ter outro parâmetro, quantos forem. Isso aqui não dá para a gente manter desse jeito, porque isso aqui é fácil de registrar, faz sentido para quem está criando a rota especificar que ali é um parâmetro com esse nome, mas na hora de processar a rota, a gente precisa que isso aqui seja capaz de pegar qualquer coisa que vem aqui entre essa barra e essa barra. Então, para isso, a gente vai usar expressões regulares. É um jeito relativamente fácil e bem poderoso de você fazer busca e manipulação de strings. Então, a gente vai transformar as rotas que estão sendo registradas da seguinte forma. Esse API/data vai acabar virando uma expressão regular que,
Começa com barra e termina com barra G, isso é da expressão regular. Aqui no meio, a barra vai virar contra barra barra, porque tem que ter o caractere de escape, API. Contra barra barra data. Esse aqui já vai ter que virar o barra barra G, sendo que aqui dentro contra barra barra API, contra barra barra data, contra barra barra. Agora que vem a parte interessante. Para pegar qualquer coisa que venha entre a barra anterior e a próxima barra, a gente vai criar um grupo para capturar tudo o que não for uma barra. Quantas vezes aparecer alguma coisa aqui que não for barra. Continuando aquela URL ali de cima, contra barra barra outro, contra barra barra. E esse parâmetro aqui vai acontecer a mesma coisa com ele. Que doideira, hein? Vamos testar isso. Estou copiando aqui a nossa URL de teste e vou colar no site regex 101 aqui no teste string. O que a pessoa vai mandar de fato na URL é um parâmetro, aqui no index vai ser um número. Esse outro parâmetro a gente nem vai usar lá na realidade, mas só para testar eu vou colocar um 10. Pegando a nossa expressão regular e colando aqui, ó, só faltou colocar o caractere de escape aqui também. Pô, cara, olha que interessante. Ele deu um match em toda a URL, mas ele separou de verde o parâmetro 0, de amarelo ou marrom o parâmetro 10. Isso até aparece aqui pra gente, ó. Primeiro a URL completa que deu match, depois o parâmetro 0, depois o parâmetro 10. Como que isso funciona no JavaScript? Vou parar o servidor, chamar o Node, copiar essa regex aqui, colar aqui embaixo, fazer um ponto exec e passar aqui dentro a URL com os parâmetros. Dei Enter. Olha aqui que legal, praticamente a mesma coisa ali do site. Um array, onde na primeira posição a gente tem o match completo, na posição 1 a gente tem o parâmetro 0, na posição 2 a gente tem o parâmetro 10. Como eu disse, como string, e é por isso que lá na index.js a gente fez um number para converter o parâmetro de string para número. Beleza, vou colocar o servidor para rodar aqui de novo e vamos escrever código. Para transformar essa URL nessa daqui, eu vou fazer um código para identificar esses parâmetros nesse formato, ou seja, tudo que tiver abre chaves, um nome, fecha chaves. Vou guardar o nome do parâmetro num array que a gente vai usar depois para extrair os parâmetros com os nomes que eles foram registrados, e daí vou substituir isso daqui por isso daqui. Então, criando aqui um array vazio para a gente armazenar os nomes dos parâmetros que vieram, daí eu vou criar essa expressão regular chamando ela de const regexpath, que vai ser igual o path que veio, ponto replace nele. Como é que eu encontro esse padrão aqui com o regex? Duas barras e o G, aqui dentro eu vou procurar as chaves e dentro dela um grupo que vai ser contra barra W+, para eu poder encontrar caracteres de palavra, letras e números. Vamos ver isso aqui funcionar, né? Nessa string de teste, aplicando essa regex, não deu outra, ele encontrou para a gente aqui os dois parâmetros, sendo que para cada um deles ele extraiu para a gente o nome. Dá para ver aqui do lado, ó, o parâmetro completo e o nome dele. Então, isso em código. Além de substituir, eu quero pegar o nome do parâmetro. Então, eu vou usar uma função, onde ele vai mandar para mim, primeiro, o match completo, que eu vou ignorar, depois o que eu vou chamar de key, que é bem o nome do parâmetro. Posso chamar de parâmetro também, que vai ficar até mais intuitivo. O parâmetro vai para o parâmetros.push, passando ele aqui. Então, finalmente, eu vou retornar isso daqui para concluir o replace como string. Beleza, ele encontrou as ocorrências com esse padrão. Para cada ocorrência, eu extraí o nome do parâmetro e devolvi a string que a gente vai usar como substituição. Entrou isso, saiu isso. A única coisa é que isso aqui é uma string e a gente só precisa transformar ela numa regex de fato, fazendo new regexp. A gente não precisa importar nada porque é nativo. E passando aqui essa nossa string, só que eu vou botar numa interpolação porque eu quero adicionar o circunflexo no início, o dólar no final, porque isso em expressão regular significa um match exato. Então agora o nosso mecanismo de rotas, ao invés de guardar o path, que era a string original que veio, ele vai guardar isso daqui. Então vamos fazer path regex para guardar a regex com o nome de path. Vamos guardar também os parâmetros que a gente vai usar ali embaixo. Então, beleza, aqui no handle request, como o nosso path não é mais uma string, ele é uma regex, a gente não pode mais fazer essa comparação de igualdade simples aqui. Tem que ser route.path.test, testando, claro, a rec.url mesmo. Com isso aqui, a nossa expressão regular já está sendo aplicada em cima da URL que está vindo para a gente verificar se ela atende ao padrão que a gente especificou. Se encontrou a rota, agora a gente precisa dar um jeito de extrair os parâmetros que vieram da URL. Para isso, eu vou primeiro entender if route.params.length existe para a gente saber se tem parâmetro. Isso aqui dá na mesma de perguntar se ele é maior que 0, né, nesse caso. Então, se tem parâmetro, eu vou precisar do match dessa regex. Então, vai ser route.path.exec em cima do mesmo parâmetro que a rec.url. A URL da requisição. Qual é a diferença? Esse cara aqui, que é o teste, ele só verifica se atende o padrão e retorna true ou false. Esse cara aqui exige um pouco mais de processamento, mas ele retorna para a gente um array com as ocorrências que ele encontrou. Com o match na mão, vamos extrair os parâmetros. Para cada um dos parâmetros
na nossa rota que foi registrada, vamos receber aqui o nome do parâmetro e o índice dele no nosso array de parâmetros para a gente extrair o valor dele dentro dos matches. Vai ser match na posição index mais 1. Por que mais 1? Lembrando aqui que no nosso array de parâmetros, o parâmetro index, por exemplo, foi registrado para a gente na primeira posição, que é o 0 no array. Então esse na 0, esse na 1, mas quando a gente faz o pf.exec, o nosso array de match contém primeiro o match completo e só depois que vem as ocorrências. Então o nosso parâmetro na posição 0 vai corresponder ao match na posição 1, parâmetro 1 no match 2 e assim por diante. Então agora a gente vai manipular o nosso objeto da requisição colocando dentro de rec.params, que nem existe ainda, eu preciso definir esse cara. Vamos lá, rec.params igual um objeto vazio para começo de conversa. E dentro desse objeto vazio, eu vou colocar para dentro dele o param, que aqui no nosso exemplo de hoje vai ser o index, atribuindo para ele o valor desse parâmetro. E cara, eu acho que está pronto. Vamos testar. Primeiro, se o get continua funcionando, se o post continua funcionando. Get aqui agora vai ter que ter o item 4, beleza? E a hora da verdade, send. Opa, chegou. E se eu consultar na posição 3, tem que vir um número 4. Olha aí, beleza. Se você não conhecia expressões regulares, talvez tenha boiado um pouco. Mas isso é ótimo, porque te mostra uma coisa interessante para você estudar. E se você acha que expressões regulares são um tópico interessante, me conta aí nos comentários que eu vou considerar fazer um vídeo só sobre expressões regulares. Se esse vídeo gerou valor para você, curte e compartilha. Até a próxima!